Olá, pessoal da segunda série, do Integral Colégio de Curso de Pacifica. Vamos aí, né, para mais uma aula de História do Brasil, tá certo? Dando continuidade, né, ao assunto que estamos trabalhando. Nas últimas aulas, eu fiz até aqui alguns antecedentes, né, do que a gente estava vendo nas últimas aulas. A abdicação de Dom Pedro I, tá certo? E, claro, isso veio a partir de uma grave crise econômica, né, de uma dívida que se criou a partir de algumas revoltas que aconteceram no primeiro reinado, como a Confederação do Equador e a Guerra da Independência, né, da província da Cisplatina, tá certo? E isso gerou uma grave crise econômica, com falência do Banco do Brasil e tudo mais. E com a grande dívida, claro, com a Inglaterra, né, do qual o Brasil tinha, né, grande parceria e fazia esses empréstimos, certo? Com a abdicação do Dom Pedro I, né, com toda aquela questão que envolvia a morte do Dom João VI, em 1831, e quem era que assumiria o trono lá, tá? E claro, isso aí e a impopularidade que o Dom Pedro I já estava tendo no Brasil com a Noite das Garrafadas, que eu já tinha falado para vocês, né? Com a viagem que ele queria fazer, quando né, não foi bem recebido, no início já, né, lá em Minas Gerais. Isso foi gerando impopularidade, ele chega novamente ao Rio de Janeiro, é recebido com grande festa pelo Partido Português, porém, é aquilo que eu falei para vocês, né, a questão da noite das garrafadas, foi garrafa para um lado, garrafa para outro e tudo mais. Ele vai abdicar do trono, por quê? Porque ele era, né, querido lá em Portugal, e se tornando impopular aqui no Brasil, ele, né, faz essa abdicação em favor do seu filho, o Dom Pedro de Alcântara, né, que vai se tornar, em 1840, o Dom Pedro II, só que ele tem apenas 5 anos de idade, tá certo? E aí, chegamos ao período regencial, tá? Então, nossa aula de hoje é período regencial, tá? As principais medidas que vão acontecer nesse período, né? As regências, né? A divisão dessas regências, tá certo? E algumas revoltas. Não dá para trabalhar todas, tá? Porque são várias, são inúmeras revoltas, certo? Então, esse período regencial ele vai durar de 31 a 1840, 1831 a 1840. Vai ser dividido em 4 regências, tá? A trina provisória, trina porque eram 3 pessoas que estavam governando, estavam participando. Trina provisória, trina permanente e 2 regências unas, ou seja, apenas um governante, tá certo? E esse período, né, o período regencial, vai ser marcado por muita agitação política. Tá? A gente vai ver ali liberais e conservadores, né, a todo momento se alternando, né, no poder central, né, e quando um estava no poder, o outro se revoltava. Então, é isso que é tipo assim, vocês não devem esquecer, tá? Que é um período de muita agitação política, né, de muitas brigas políticas e tudo mais, entre liberais e conservadores. Tá certo? Então, não devem esquecer disso. Né? E, claro, vai ter muitos motivos para isso, né? O que a gente vai discutir na aula de hoje. A partir da abdicação do Dom Pedro I, como é que fica, né, essa Câmara dos Deputados? Como é que fica o Congresso? Tem os restauradores, tá? E o que é que eles queriam? Né? Eram altos funcionários da administração pública e ricos comerciantes. Tá? Tinha também aí grandes proprietários de terras também, tá? Mas eu não coloquei, mas tinha também. E eles desejavam o retorno do Dom Pedro I, né? E uma centralização política em torno do Dom Pedro I. Então, eram restauradores. Esse partido ele vai ter participação até 1834, 35, se não me engano, né? Que é quando Dom Pedro I ele vai morrer, né? Vai falecer, e aí não tem como esses restauradores ter, né? Mas não adianta mais ele estar com essa ideia de restauração, porque o Dom Pedro I acaba falecendo. Mas aí eles vão migrar, claro, para os conservadores, né? Depois eles vão se tornar os conservadores, tá? Que vão querer, claro, a centralização política. E aí tinha os liberais moderados, tá? Que eram ricos proprietários de terras e intelectuais. Eles defendiam a centralização política, tá?
Eles queriam um país total, né, assim, sem desintegração, tá? Eles queriam, claro, um governante, né? Só que um governante que não tivesse tantos poderes, certo? Né? Mais uma monarquia parlamentarista e tudo mais. Eles queriam autonomia, claro, mas nem tanto. Eles queriam liberdade, mas nem tanto. Eles queriam conservadorismo, mas nem tanto. Eles estavam ali no meio termo, tá certo? E aí tínhamos também os liberais, né, exaltados. Tá? Aqui no livro tem alguns nomes que diferentes, tá? Por exemplo, restauradores eram chamados de caramurus, tá? Então vai estar diferente aqui no livro, mas é o mesmo sentido. Já os liberais exaltados, né, eles queriam a radicalização, tá? Eles defendiam a monarquia federativa, as liberdades das províncias, o governo republicano, tá? O nome já diz, né? Liberais exaltados. Eram compostos por proprietários de terras e membros da classe média da sociedade, ok? Então essa era, e isso vai mudar, né? Depois os restauradores vão sair de cena e fica ali conservadores e liberais, tá certo? Conservadores e liberais que vão se alternar no poder. Da regência trina provisória a gente não fala muito, tá? A gente fala mais da regência trina permanente. Por quê? Porque nesse momento também não precisa decorar os nomes, tá? Dessas regências trinas, porque são muitos nomes. O que marca essa regência trina permanente é algumas criações que foram feitas, né, de 1831 a 1834, ok? Então, por exemplo, criação da Guarda Nacional, né? Vai se criar uma milícia, né, formada aí por classes altas, né, filhos de latifundiários e tudo mais, tá? E essa Guarda Nacional, ela ia servir para quê? Para colocar ordem no Brasil, principalmente nas regiões onde o governo central não poderia fiscalizar, tá? E é dessa Guarda Nacional, é como se fosse uma polícia, mas era mais uma milícia na realidade, tá? Era uma polícia que fazia aquela proteção, aquela segurança, né? Mas para quem também, né? Se defendiam, né? Podemos dizer assim. Mas o nome certo era uma milícia que se criou nesse momento e um título, né? Que era comprado por essas pessoas que faziam parte da Guarda Nacional era a patente de coronel que comandava a Guarda Nacional, certo? Então, claro que o coronelismo a gente vai estudar mais aonde, né? Na Primeira República, tá certo? Mas a patente de coronel vai se criar no período regencial, certo? Vai se criar também, né, um código de processo criminal, no qual os juízes de paz, né, que já existiam, agora vão poder julgar, tá? E vão poder dar seus julgamentos na própria província. Não é preciso recorrer ao Rio de Janeiro, tá? A um juiz que tem uma patente maior no Rio de Janeiro, ao governo central, não. Agora ele vai, né, fazer seus julgamentos, né, fazer os processos dentro da própria província. Ou seja, os juízes agora vão ter mais autonomia e mais poder, tá certo? Então, criação da Guarda Nacional, Código de Processo Criminal e também o Ato Adicional de 1834, que vai ser importantíssimo. Ele vai instituir o Conselho de Estados, né, de Estado, que era um conselho que era ligado totalmente a quem? Ao imperador. O imperador não tinha imperador, então não tinha necessidade, né, desse Conselho de Estado. Então acaba com o Conselho de Estado e vai criar o que? As assembleias legislativas. Né? Cada província vai ter o quê? Vai ter uma assembleia, tá? Que no caso essas assembleias iam ter, né? Tiveram, né, nesse momento, mais autonomia de criar leis, né, de legislar dentro da sua própria província, como temos hoje, tá certo? Determinou o fim das regências trinas, ou seja, a permanente vai acabar e a gente vai ver, né, vai ter as regências unas. Declarou que a cidade do Rio de Janeiro seria a sede do governo e estabeleceu, claro, o fim do poder moderador. Por quê? Porque não existia imperador. Claro que esse poder moderador ele vai surgir novamente em 1840, tá certo? Mas, enfim. E aí a gente percebe o que nessa regência trina permanente? Uma política liberal. Tá vendo aí? Uma política liberal, tá certo? Então, eu quero que vocês identifiquem isso, né? Qual era a política da regência trina permanente? Era uma política liberal. Por quê? Por quê?
deu mais autonomia para as províncias, acabou com o poder moderador, deu mais autonomia e poderes para os juízes de paz legislar nas suas províncias, tá? Criou a Guarda Nacional, tá certo? Acabou com o Conselho de Estado, tá? Então, identifiquem isso nessa regência trina permanente. Ela é o quê? Mais liberal, tá? E com o ato adicional de 1834, que determina o fim das regências trinas, iniciamos, né, a discussão das regências unas, né, que ela vai, essas regências unas vai de 1835 a 1840. Né? A primeira regência una vai ser do padre Antônio Feijó, que também tinha, se não me engano, participado do processo das regências trinas, tá certo? Se não me engano. Porque os nomes são parecidos. E aí, né, é nesse momento que vai se iniciar essa briga, né? Já tinha essa briga, mas essa briga vai ficar mais latente, mais intensa entre liberais e conservadores. As pressões que vão existir de um lado como do outro vai ser muito forte, tá? Lembrando que o Antônio Feijó ele vai ser liberal, ainda vai ser liberal. Então, ele vai criar o Partido Progressista, que defendia o ato adicional, aquele ato adicional de 34, que dava mais liberdade para as províncias. Seu governo vai ser marcado pelas disputas políticas entre progressistas e regressistas. Né? Lembram, né, que os restauradores saem de cena e agora vai entrar o quê? Os regressistas, que são os conservadores, e os progressistas, os liberais. Tá certo? Não esqueçam disso. Aconteceram muitas revoltas em seu governo, como, por exemplo, a cabanagem, a farroupilha, né? Vão ser várias, né? O que vai iniciar nesses momentos aí. Tá? E aí vai existir uma pressão muito forte do Diogo Feijó, né, dos regressistas, para que o Diogo Feijó deixasse o poder, e é isso que vai acontecer. Né? Qual o discurso que vai ser presente aí? Não, essa política liberal não tá conseguindo governar o Brasil, tá? Não está conseguindo colocar ordem na casa. Essa era a discurso dos regressistas. E aí o Diogo Feijó, né, deixa o poder e em seu lugar, né, assume o Araújo Lima, que é conservador. Ele era contra o liberalismo e essa autonomia das províncias, era favorável à centralização política, tá? Aquele ato de 1834 que dava mais liberdade para as províncias, o que é que ele vai fazer? Vai fazer uma outra lei, que vai se chamar Lei de Interpretação do Ato Adicional. Ou seja, ele vai acabar com aquele ato adicional e vai retirar as liberdades e autonomia das províncias, tá certo? E a partir dessa lei de interpretação do ato adicional. E vai reformular o Código de Processo Penal. Aqueles juízes de paz que tinham mais liberdades, mais poderes e autonomia, vai perder essas liberdades. Está vendo aí? As mudanças de uma política liberal para uma política conservadora. Tá? Vai revogar as liberdades das províncias e recriar o Conselho de Estado, que era o conselho que fazia parte, né, que foi criado, né, no primeiro reinado. Ou seja, ele está restabelecendo os órgãos, né, que faziam parte do primeiro reinado. Ou seja, ele está centralizando o poder, ele está restabelecendo a política centralizadora do Dom Pedro I, né? Ou seja, está abrindo caminho aí para para o segundo reinado, tá certo? Por quê? Porque ele é conservador. Claro que quem vai apoiar o golpe da maioridade vai ser os liberais, porque eram contrários aos conservadores, né? Porque eles queriam ter mais participação, mas enfim. Mas isso, né, é interessante a gente citar, pessoal, que isso vai gerar muita revolta, né, nesse período, tá certo? Por quê? Porque por causa dessa agitação política, pela disputa entre liberais e conservadores, tá? A falta de uma identidade nacional. Hoje não se tem uma identidade nacional, por exemplo, entre... como eu posso dizer para vocês? Por exemplo, hoje a gente diz que a gente é brasileiro, mas naquela época tinha a província de Minas Gerais, as pessoas se identificavam como mineiro. Eu sou mineiro, eu sou da província de Pernambuco, eu sou pernambucano. Né? Eu sou da Bahia, eu sou baiano, eu sou do Ceará, do Rio Grande do Sul. Eu não sou. Eles não se identificavam como brasileiro, tá certo? Então isso propiciava o quê? Revoltas. Essa questão de identidade brasileira só vai se criar
no período republicano. Não vai se criar a partir da formação, né, do primeiro reinado, do período colonial, primeiro reinado, regencial e segundo reinado, não. Essa questão de identidade, de eu sou brasileiro, vai surgir, né, no período republicano, tá certo? Na República Velha, tá certo? Essa questão da identidade nacional, ok? E aí vai ter uma crise econômica muito forte, que eu já comentei com vocês, muita desigualdade social, muita pobreza, muita miséria, tá? E, claro, a falta de um rei também, porque se tinha políticos que estavam ali se revoltando, né, principalmente os conservadores e também os liberais, porque queriam estar no poder, né? Eles queriam estar no poder. E pela falta de um imperador, né, essas disputas aumentavam, tá certo? Então muitas revoltas vão acontecer por isso. E aí vamos ter, né, de 35 a 40 a cabanagem, ela vai acontecer na província do Grão-Pará, tá certo? Os motivos, insatisfação popular, aliado ao descontentamento da nomeação, né, de um presidente da província. Ou seja, a elite, né, queria um governante, né, e o governo central, no caso, o governo regencial, nomeia um outro governante, tá certo? O nome da revolta é cabanagem porque os revoltosos, né, das classes mais baixas, né, moravam em cabanas, por isso cabanagem, tá certo? Porque eles lutavam, né? Lutavam por melhores condições de vida, pelo fim da centralização política, né? Depois do assassinato do presidente da província, os líderes Félix Malco e Francisco Vinagre, eles assumem o governo central, porém eles vão se aliar ao governo regencial. Em vez de eles se aliar aos revoltosos, né, continuar, não. Eles traem esses revoltosos e se aliam ao governo regencial. Os cabanos se revoltam mais ainda, assassinam os traidores e colocam Eduardo Angelim como chefe desse governo, tá certo? Então, assim, vai ser a elite, claro, vai retirar esse apoio, tá certo? E por isso que a revolta ela vai ter um saldo de mortos muito grande, porque ela vai ser de cunho popular. A elite depois ela sai fora, porque ela percebeu que as suas reivindicações não eram as mesmas que as mesmas que a da população mais pobre, tá? E vai ser muito reprimida pelo governo regencial, e o saldo de mortos aí vai ser de 30 mil mortos, vai ser a revolta com mais mortos, né, durante esse período, tá certo? Vamos ter a balaiada também, tá certo? Ela vai acontecer principalmente no Maranhão, ali na divisa com o Piauí, tá? Vai ser de 38 a 41. Ela vai ser resultado da crise econômica que atingia a região, sendo que a elite tinha todos os privilégios. Então, assim, ela vai ser uma revolta popular, tá? De cunho popular. E porque a elite lá estava cada vez mais, como eu posso dizer, com os seus privilégios, tá? Principalmente os portugueses que residiam naquela região, tá certo? E a população vai se revoltar contra isso, né? Contra esses privilégios. Vai ter participação de escravos, de quilombolas, de artesãos, né? Por isso que balaios, né? Balaiada. E parte da classe média também vai apoiar esse movimento. Depois a classe média vai sair um pouco, né? Devido é igual a cabanagem, devido aos objetivos que a população mais pobre queria, que vai se diferenciar da classe média. E por isso a classe média e em algum momento a elite, que começaram a apoiar, vai sair fora, certo? Os levantes foi liderado por Manuel Francisco dos Anjos Ferreira, que era conhecido como Balaio, por isso o nome Balaiada. Outro nome importante foi do Preto Cosme, que vai liderar 3 mil quilombolas, tá certo? Então, alguns fatos importantes, algumas informações. Em 1839, os baianos fizeram algumas conquistas, como, por exemplo, tomar a Vila de Caxias, né? E a partir desse momento que eles tomam a Vila de Caxias, eles formam um governo provisório, formam uma junta provisória e começam a organizar, né, essa nova, não sei se um novo país, uma nova cidade, um novo tipo de governo, né? Acho que é melhor dizer assim. Os revoltosos conseguem muitas vitórias, porém, em 1840, quando Dom Pedro II assume, ele vai nomear o Luiz Alves de Lima e Silva,
que vai ser o futuro Duque de Caxias, para combater esses revoltosos. E esse rapaz aí, né, o futuro Duque de Caxias, ele vai conter essa revolta, né, com muita violência, tá certo? E, claro, com muitas táticas também, né, com a questão da diplomacia. Ele vai oferecer anistia para esse pessoal, né, o que vai desestabilizar o movimento. Ainda em 1840, o Balaio, né, o Manuel Francisco dos Anjos, vai morrer. E, claro, as tropas vão ter muitas baixas, tá? O governo vai conceder anistia, tá? Porém, o Preto Cosme, ele vai assumir a liderança do movimento e não vai se entregar. Tá? Ele vai ser capturado em 42, olha só, ainda em 42, né? E vai ser enforcado, claro, né? As pessoas que eram populares, quando a revolta ela é de cunho popular, ela vai ser mais reprimida. Não esqueçam disso. Quando a revolta tiver a participação efetiva da elite, o saldo de mortes vai ser menor e as punições vão ser diferentes. Tá? Não esqueçam disso também. Tá? Isso é importante. É bom até que vocês notem aí. Quando a revolta ela é principalmente comandada por populares, por uma classe mais baixa, o saldo de mortes vai ser maior, tá certo? E as punições vão ser mais brandas, ok? O saldo do conflito vai ser de 12 mil mortos, tá? Foi uma repressão muito violenta mesmo, tá? E aí, a última revolta que vamos ver hoje é a revolta de Rusga, né? Que vai acontecer lá no Mato Grosso, tá? Rusga porque os rusguentos, né? Eles faziam um barulho, né? Por isso rusga, rusguentos, eles faziam barulhos quando iam fazer os motins. Por quê? Porque vai acontecer esse movimento, né? Um movimento político e social, teve início um caráter elitista, tá? Colocando de lado a Sociedade dos Zelosos da Independência, que era um grupo mais liberal, e a Sociedade Filantrópica, que era um grupo mais conservador. Olha aí, conservador e liberal disputando o poder. Os conflitos iniciaram no dia 30 de maio, tendo como consequência a morte de centenas de portugueses, que eram chamados de bicudos. Por isso que social também, a revolta é social, porque eles queriam expulsar os bicudos, que eram os portugueses da província do Mato Grosso, certo? Então eles mataram centenas de bicudos, tá? Que eram apontados como causadores da crise econômica que se instalou no Mato Grosso, tá certo? Claro, vai ser muito reprimida, como todas as revoltas, né? Muitos foram presos, outros mortos. Com o fim da revolta, muitos foram presos, outros mortos e outros condenados às galês, a trabalhos forçados, tá? Não se tem aí muito registro de muitos enforcamentos, tá? Talvez de alguns populares, mas não foi igual a balaiada e a cabanagem, com aquele saldo de mortes, tá certo? Então, essa é a nossa aula de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Deixa aí as dúvidas no chat que depois eu vou responder, tá? Eu vou estar em aula presencial, mas quando eu entrar no chat e ver as dúvidas, eu tiro, né? Tá certo? Então, tenha uma ótima semana, tá? E até mais.